para entender o OEE, a gente tem que entender primeiramente o conceito de eficiência, eficácia e efetividade. E eu não vou ficar falando para vocês o que significa cada um, sabe, usando conceitos. Vamos dar exemplos práticos para a gente entender de forma bem simples e objetiva a diferença de cada um deles. Vamos supor que eu tenho uma madeireira, eu sou dono de um terreno que eu tenho vários eucaliptos, né? E eu contrato alguns funcionários, alguns profissionais autônomos para cortar madeira para mim, né? Porque eu preciso vender essa madeira, eu trabalho com isso e aí eu contrato quatro profissionais autônomos para cortar madeira para mim. Eu vou chamar um de Pedro, o outro de João, o Tiago e o Matheus. São 4 funcionários, 4 profissionais autônomos que eu contratei para fazer esse trabalho lá no meu campo. Eles vão cortar madeira e eu vou vender essa madeira. Então eu vou pagar eles para cortar essa madeira. E eu falo assim para eles, olha, eu vou pagar um salário X, vocês têm direito a café da manhã, vocês têm direito a almoço e a café da tarde. E eu vou pagar aí, só que a meta é 5 árvores por dia, né? Então eu tenho aqui uma meta, vamos colocar aqui. Então eu coloquei uma meta aí de 5 árvores por dia, contratei essas pessoas, né? E olha só que interessante, o Pedro, ele é um cara muito esforçado. De todos aqui, o Pedro é o mais esforçado. Ele chega todo dia, 6 horas da manhã. O trabalho começa às 7, mas ele chega às 6. Toma o café da manhã dele, né? Toma lá o cafezinho dele da manhã. E trabalha até meio-dia e meio. Trabalha até meio-dia e meio. Aí ele faz meia hora de almoço. Eu, como dono do negócio, eu falei que os funcionários eles têm 1 hora de almoço, mas o Pedro ele é esforçado. Ele só faz meia hora de almoço. E quando é 1 hora, 13 horas aqui, ele volta a trabalhar. Ele volta lá para o trabalho dele para cortar árvores, né? E ele fica até às 18 horas, até às 6 da tarde. Ele até passa 1 hora do combinado. Muito esforçado o Pedro, a gosto de ver. Aí tem o João. O João é aquele cara que vai chegar às 7 horas, né? Ele chega no horário combinado, toma o café dele. Aí quando é meio-dia e meio, ele para fazer o almoço. Aí quando é 1h30, 13h30, ele volta a trabalhar. Ele faz 1 hora de almoço, que é o combinado. Aí quando é 17 horas, ele termina o expediente dele. Ele é aquele funcionário que faz aquilo que está combinado. O Thiago é um cara, poxa vida, o Thiago chega 11 horas. Ele chega às 11 horas da manhã, ele trabalha das 11 às 3 da tarde. Então ele nem almoça. Ele fica das 11 às 3 aqui, então... E vai embora. Ele não toma café da manhã, não toma café da tarde, nem almoça. Ele chega às 11 e sai às 3. E ele tem um amigo, né, o Matheus, que é a mesma coisa. O Matheus chega às 11 e sai às 3 junto com o Thiago. Só que o Thiago ele é muito falador, ele fica conversando, jogando conversa. Esse período que ele tem de trabalho, ele conversa, fica jogando conversa fora. Conversador. O Matheus não, ele fica esse período, mas ele não fica de papinho, fica trabalhando. A pergunta que eu faço a você: quem é o meu melhor funcionário e quem é o meu pior funcionário? A maioria das pessoas, a maioria sem hesitar vai dizer, o melhor é o Pedro. Vou colocar um mais aqui, ele é o melhor. Porque ele é o mais esforçado, ele chega até antes do horário que estava combinado e sai até depois, né? Ele é esforçado, ele é o que mais se esforça, não conversa, fica lá trabalhando duro, né? E o pior é o Thiago. Vou colocar um negativo aqui no Thiago, né? Porque ele chega tarde, vai embora cedo, parece que o cara é preguiçoso, né? E aí ele fica com conversinha fiada no horário de expediente, né?
E se eu disser para vocês que não? Se eu disser para vocês que o Pedro é o meu pior funcionário? Tudo isso porque eu tenho uma meta de 5 árvores por dia e o Pedro só consegue 2. O Pedro no máximo ele faz 2 árvores por dia. É o máximo que ele consegue cortar. O João não. O João faz 5 árvores por dia, que é o combinado. Poxa vida, mas o Pedro, ele é tão esforçado, ele chega até mais cedo, vai embora mais tarde, e esse período todo ele está trabalhando. Por que ele não é o melhor funcionário? Por que ele só faz 2 árvores por dia? O João faz tudo direitinho e entrega 5. Mas olha só o Thiago. O Thiago faz 7 árvores por dia. Ele corta 7 árvores, 7 eucaliptos por dia. Só que ele trabalha só das 11 às 3. Mas ele faz 7. E o Matheus faz 6. Ora, o Thiago é o meu melhor funcionário. E o Pedro é o pior. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque o que me interessa é resultado. O que me interessa é resultado. Esse cara pode se matar o dia inteiro, até depois do expediente, fazendo hora extra. Mas ele só me entrega 2. O que eu quero é isso aqui. Eu não quero o sacrifício dele. Se ele não tem competência para me entregar aquilo que eu peço, ele não tá, eu vou mandar ele embora. Porque eu quero no mínimo 5. Ele está me entregando 2. Esse camarada aqui, ó, ele é conversador, fica jogando conversa fora, trabalha das 11 às 15, mas ele me entrega 7, é o que mais me entrega. E aí, lógico, vamos entender o porquê. O Pedro, ele é um cara fraquinho, né? Ele pega o machado dele, ele se mata para tentar cortar a árvore. Ele fica lá, dando toda a força dele, o máximo que ele pode. Mas ele é fraquinho, ele não tem muita força no braço. E o machado dele não está afiado. Ele nunca afia o machado dele. Aí o máximo que ele consegue é cortar 2 árvores, né? E ele também não é muito esperto. Ele começa a fazer uma, ele cansa. Ah, essa árvore está difícil, eu vou para outra. Aí começa do zero em outra árvore, sabe? E aí ele não me dá resultado. Ele não é um bom funcionário. Eu vou ter que desligar o Pedro. Porque ele não está me dando o resultado desejado. O João não. O João é mais forte, tem os braços mais fortes, então ele consegue colocar bastante força, né? Ele nem coloca toda a força que ele tem, mas já é o suficiente para ele conseguir atingir o resultado esperado, né? E ele faz isso no horário proposto. Ele toma o café dele, que eu pago, ele almoça, né, que é o almoço que eu ofereço para ele, e toma o café da tarde. Eu até esqueci de colocar aqui que tem um café da tarde, né, antes de ir embora. Tem um café da tarde. E ele tem um machado que de tempo em tempo ele afia, porque ele é esperto, ele fala, poxa, peraí, deixa eu afiar meu machado, né, para cortar melhor. Então de tempo em tempo ele dá uma paradinha para afiar o machado. E aí ele consegue atender a demanda que eu tinha combinado com ele. O João é um funcionário eficaz. Então o que é eficaz? Eficaz é quando você atende o objetivo proposto. Eu tenho um objetivo que são 5 árvores por dia e o João atende esse objetivo, ele é eficaz. Ele atende aquilo que eu propus para ele. Agora veja bem, o Thiago e o Matheus, que milagre é esse que eles fizeram aqui? Que o Thiago entra às 11 horas, ou seja, a minha madeireira abre às 7, mas ele chega atrasado, ele chega às 11. E ela fecha às 5, só que ele sai às 3. O cara folgado, ele e o amigo dele. Chegam no mesmo horário e saem no mesmo horário, eles vão de carona. Só que eles entregam acima da minha proposta. Eles estão me entregando até mais do que eu pedi. Por quê? Porque, como eu disse, são profissionais autônomos, né? Eu não vou dar as ferramentas para eles, tem que se virar. Eu só contrato para que eles atinjam a meta que eu coloquei. Os dois, cada um tem uma serra elétrica. Eles não trabalham com machado, eles são hábeis na serra elétrica. Então, com a serra elétrica, o Thiago, nesse curto período de tempo, me corta 7 eucaliptos e o Matheus me corta 6. Ou seja, eles são eficientes.
eficiência. O que é eficiência? É quando eu faço uma atividade utilizando o mínimo de recursos. Olha só que bacana esses caras aqui. Tudo bem que eles chegam tarde no serviço e saem cedo, mas eles não tomam o meu café. Eu não gasto café com eles, nem café da manhã, nem café da tarde. E eles nem almoçam, eu não gasto almoço com eles. E eles, em um curto espaço de tempo, me entregam até acima do que estava proposto. O nome disso é eficiência. Então, quando você chega a um objetivo, você é eficaz. Agora, quando você faz uma atividade utilizando o mínimo de recursos, você é eficiente. Essa é a diferença de eficácia e eficiência. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Uma pegadinha, né? O Matheus também é eficiente, né? Eficiência. Mas eu vou tirar essa eficiência aqui do Thiago. Não podia ficar assim, né? Aliás, perdão. Na verdade, o Thiago é que tem a eficiência, tá certo? Então aqui está o conceito de eficácia e eficiência, tá certo? O Thiago é eficiente, ele usa o menor tempo aqui para fazer a atividade que ele tem que fazer, né? Utilizando menos recursos, né? Que recursos? Ele não toma nem um café, nem um almoço e não gasta tanto tempo. E me entrega 7 árvores. Só que o Matheus, ele também é eficiente e eficaz ao mesmo tempo. O nome disso é efetividade, ele tem efetividade. Eu já vou explicar. Acontece que o Thiago, ele é conversador. E nisso que ele conversa, ele se distrai. E por mais que ele me corte 7 árvores, ele corta errado. Eu não aproveito as 7, eu aproveito umas 5. Porque ele fica conversando, ele distrai, e aí ele acaba cortando errado, e de cada 7 árvores que ele me corta, só 5 que se aproveita. As outras 2 ele cortou errado, não dá para aproveitar, vira refúgio, eu jogo fora. Então, por mais que ele seja eficiente, às vezes ele não bate, às vezes ele bate 4 madeiras boas, né? Às vezes 5. Então ele não tem efetividade. Ele é eficiente, mas às vezes ele não tem efetividade. Já o Matheus, ele tem efetividade, porque ele corta 6, ele não fica de conversinha, ele foca no trabalho dele, e as 6 eu aproveito as 6. Entendeu? Então quer dizer, ele bateu a meta de no mínimo 5 árvores e as 5 se aproveitam. Então, eficácia é quando eu faço aquilo que era a proposta, quando eu bato a minha meta, quando eu faço aquilo que era para fazer. Eficiência é quando eu faço o que eu tenho que fazer com o mínimo de recursos possíveis. E efetividade é quando eu faço o que eu tenho que fazer com o mínimo de recursos possíveis, batendo a meta. Quando eu tenho esses dois, eu tenho esse aqui. Então perceba, não adianta, igual o Pedro, não adianta eu ficar o dia inteiro me matando de trabalhar, me esforçando, sabe? Dando suor, fazendo, focado no meu trabalho, cortando árvore, mas eu não bato a meta. Eu não estou batendo a meta, eu não estou entregando resultado. Eu não quero saber o sacrifício que ele faz, eu quero saber o resultado que ele vai me dar. Tá entendendo? Então isso aqui não vale, não me adianta. O João não, o João ele me entrega aquilo que está proposto. Tá entendendo? Ele faz aquilo que está proposto com aquilo de recurso que eu entreguei para ele. Né? Ó, vou te dar 2 cafés, vou te dar o almoço, você tem das 7 às 17. E ele faz, das 7 às 17, ele faz aquilo que foi proposto. Beleza. O Thiago, ele faz até mais, mas não se aproveita tudo que ele faz. Por quê? Ele faz, mas algumas coisas não saem bem feitas, né? Então, por mais que ele use o mínimo de recurso possível, mas nem tudo se aproveita. E o Matheus, ele, além de fazer aquilo que está proposto, ele supera com o mínimo de recurso possível. Então, sempre que eu atinjo um objetivo, ou supero um objetivo com o mínimo de recursos possíveis, eu estou sendo efetivo. É a mistura, é a junção da eficácia de atingir a meta com a eficiência de fazer com o mínimo de recursos possíveis.